Quanto é que vale o Ferreira do ponto de vista de renovação de contrato, César? O Ferreira, segundo a avaliação do Grêmio, Meneghetti, o Ferreira é desses jogadores que vão fazer a diferença. O Grêmio avalia isso, o Grêmio entende que o Ferreira é fundamental para a construção de um time vitorioso no ano de 22. Em 21, eu considero sim Ferreira abaixo do que se imaginou. É um jogador individualista, jogando muito mais para a sua condição do que propriamente para a equipe, mas o Grêmio não tem esse entendimento. O Grêmio acredita que o Ferreira vai fazer a diferença para ele e está lutando muito para a renovação de contrato. As informações dão conta de uma boa possibilidade nessa reunião colocada pelo Tiger e eu espero que o Grêmio tenha razão, que o Grêmio consiga isso. As notícias, mais uma vez, começam a aparecer de todos os lugares. Não sei para quê, não sei quem ganha. É preciso dar tranquilidade para o Grêmio em relação ao Ferreira e é preciso dar tranquilidade para o Ferreira em relação ao seu futebol. Só entrando nesse gancho, eu não sei de onde saem as notícias. Mas sempre sai, que o Flamengo, né? Tudo bem, mas é que assim, sempre sai. O Flamengo, mas é normal. O Ferreira é o rei da especulação, JB. O Ferreira é o rei da especulação. O Ferreira, todas as conversas que tem com o Grêmio, elas são seguidas de informações de alguma renovação, de alguma questão. Sempre. Tudo bem, César, mas assim, ó, o que eu preciso colocar é o seguinte, o jogador bom sempre vai ter, o Yuri Alberto a todo momento tá, e não quer dizer que o Yuri Alberto fica ligando para empresário. Isso eu vou defender o Pablo Bueno ou qualquer outra pessoa que seja, porque jogador bom sempre vai ter. Essa que está sendo especulada do Flamengo, não quer dizer que ele vai jogar no Flamengo. Quer dizer o seguinte, o Flamengo perdeu o Kennedy, que voltou para o Chelsea, sei lá o que o Chelsea vai querer com o Kennedy, mas o Tuchel pediu, o Kennedy de volta, e o Michel tem proposta para ir para o mundo árabe, não sei se vai aceitar, mas tem proposta por 8 ou 9 milhões de euros. O Flamengo fez o óbvio, que qualquer clube, aliás, não é só o Inter que usa o capa, o Flamengo também tem seu capa, não é só lá do Beira-Rio que inventaram esse procedimento. O que eles fizeram? Monitoraram. E agora tem o barco, que o Flamengo, se quiser, leva do Inter, não tem como não levar. Tem o Barco que está na lista, o Brian Rodrigues agora apareceu na lista deles, o Ferreira está na lista. Bom, eu vou perder jogadores, eu faço uma lista, pronto. E óbvio que o Ferreira vai estar. A única questão que o torcedor pode ficar tranquilo é, a multa hoje não é 8 de euros. Eu até vi que um dirigente do Grêmio pegou e falou, não, se pagar a multa, é que eu acho que por 8 de euros o Grêmio faz um negócio, né? Por 8 de euros tem que fazer pelo Ferreira, é muito bem pago. Mas a multa no Brasil é baseada pelo salário da carteira, que vem pelo cálculo da Lei Pelé, que passa de 100 milhões de reais. 2 inscritos lá, começa contigo, Baldasso. O César está tomado pela mágoa de quem viu negociações mal conduzidas pelo empresário do jogador e tal. Mágoa esta que eu não tenho porque eu sou colorado, eu não sou gremista, então eu digo aqui na altura da minha isenção para analisar esse processo. O Ferreirinha, escutem bem o que eu vou dizer, o Ferreirinha hoje é o principal jogador do Grêmio. O Ferreirinha é o único jogador do Grêmio que eu queria no Internacional. O Ferreirinha é a escultura cuspida e escarrada do que o Grêmio precisa para a Série B, porque ele é o jogador mais corajoso em campo do futebol do Rio Grande do Sul. E se eu sou dirigente do Flamengo, eu não preciso de capa. Se o Michael for embora, o Ferreirinha é a cara do Michael no que diz respeito ao que fazia o Michael no Flamengo. Vocês estão subestimando aquele que, para mim, é o melhor e mais importante jogador do Grêmio na Série B. Davi lá. Eu acho que o Ferreira, ele não só é o mais importante da série, como no custo-benefício nem se compara com as outras opções, Meneghetti. É só olhar do outro lado o que o Grêmio tem. Tem o Douglas Costa, que é um alto salário e tem um desempenho abaixo em 2021 que o Ferreira teve. O grande ponto é que vocês realmente esperavam uma renovação de contrato do Ferreira sem qualquer tipo de possibilidade de negócio atravessado? Isso nunca existiu, isso nunca vai acontecer. E a lista que o JB listou agora há pouco, das opções do Flamengo, ela é muito clara. O Ferreira é o terceiro hoje, na ordem lá, na possibilidade de acordo. O Grêmio tem um caminho extremamente aberto para a renovação. Eu não sei porque o César está assustado, tá? Porque o futuro do Ferreira é o Grêmio, a menos que o Flamengo faça tudo errado no mercado. O que o Flamengo pode fazer, e isso ficou evidente pelos nomes, é prejudicar um acordo que o Inter está tentando. Mas o Grêmio eu não vejo como. O que eu acho fundamental, e eu acho que o Baldasso tem razão na avaliação que ele faz da minha opinião. Eu estou ressabiado sim, eu estou assustado sim,
porque eu apanhei muito. No ano passado foi terrível. No caso do Ferreira, 2 anos tem sido terrível. Quando as coisas se acalmam para o lado dele, surge alguma coisa. Eu não vou esquecer, no ano passado, em meio a uma crise monstruosa do Grêmio, o Ferreira não foi no departamento médico, porque iam pagar uma multa para ele 3 dias depois, e esse jogador foi afastado mais uma vez. São 2 afastamentos em 2 processos, em 2 anos muito difíceis. Quando começam a surgir, Meneghetti, essas especulações, eu tenho que ficar ressabiado. O que eu quero ponderar aí contigo, eu tenho uma linha do Baldasso, faz tempo que eu defendo isso sobre o Ferreira de ser o grande expoente, o Grêmio vai ter na segunda divisão, por características que o Baldasso falou e que eu também venho defendendo. Eu acho que ele tem essa coragem, tem um contra um, e é um escape que o Mancini vai ter no seu time. É que houve uma ausência de comando no departamento de futebol do Grêmio que permitiu, daqui a pouco, o jogador que não tem a melhor cabeça, que não é o mais focado, que às vezes é mal aconselhado, que às vezes pode ser, inclusive, mal assessorado, tem esse tipo de conduta, que foi lamentável. E mesmo quando se configurou aquilo, a direção do Grêmio passou a mão na cabeça, como se fosse um menino de 8 anos. Não, ele errou aqui, ele derramou esse copo com refrigerante e tal. Errou mais de 2 vezes o Grêmio errou com o Ferreira. O Grêmio foi permissivo em alguns momentos, foi omisso, foi excessivamente passivo, e em outros quando deveria ter pulso firme. Mas agora eu estou falando tecnicamente, já que o jogador está aí, tem um salário abaixo. Eu comecei abrindo esse debate fazendo uma pergunta que tu não me respondeu. Eu perguntei, quanto ele vale? Eu acho que ele tem que ter um salário equiparado aos grandes jogadores do Grêmio. 400, 500 mil. Eu tinha entendido quanto vale pela importância ele ganha hoje 140, 150. Ele vai a 300 eu acho que mil. ele está nesse patamar. Ele vai a 300, ele mais que dobra o salário, um pouquinho mais que dobra, mas aí aquela comparação que o César faz. O Rodrigues ganhava 50 e foi para 200 na renovação. Óbvio que também... Ele é muito mais jogador que o Rodrigues, né? Então, é isso que aconteceu. Ele é atacante, ele é mais jogador, tudo bem. O Rodrigues, ele às vezes a tua vida é oportunidade, é negócio, né, Meneghetti? Tipo, as coisas casam ali, os astros se alinham, nem acredito nisso, mas dá certo ali pra ti. Por quê? Porque o Rodrigues ficou basicamente só ele zagueiro. Ele e o Jeromel. O Kahneman lesionou e tal, o Grêmio precisava de zagueiro, recusou várias propostas. Quanto é que ganha o Rodrigues? 200. Eu queria... O Ferreira tem que ganhar o dobro. Não, ele vai ganhar 300. Mas esse é o problema. O problema do Grêmio foi exatamente isso. CCD, só deixa eu te falar uma coisa, que eu queria saber a tua opinião se você não concorda. De alguma maneira, olha o raciocínio. Se for louco, vocês me digam, eu não vou ser fechado quanto a isso. Mas de alguma maneira, o Ferreira joga mais no imaginário popular por conta dessas polêmicas. Sempre quando tem um jogador que tem dificuldade na renovação, que pede muito alto, que a direção tá lá e a direção faz uma força descomunal e o cara é afastado e a direção diz, não, vamos salvar o negócio para trazer o jogador, tu fica com aquela, pô, esse cara deve jogar muito para estar acontecendo isso. E aí no imaginário popular, e aí claro, ele não é mau jogador, é óbvio que ele não é mau jogador, mas aí ele faz alguns gols e todo mundo já vê diferente. Quando o gol do Jonathan Robert, ou do Rio, ou do cara que tá lá, humildezinho, trabalhando de formiguinha, é só um gol. Mas pro Ferreira, aquele imaginário popular dizendo assim, pô, você tá dando todo esse alvoroço com esse cara aí é um baita de um jogador. E aí ele faz 2 gols e a gente se apaixona. Fala, Dávila. Não, eu só quero colocar aqui pro JB que a diferença do Jonathan Roberts pro Ferreira é enorme, né? A gente também não pode reduzir o Ferreira por conta dos comportamentos que ele teve fora de campo ou que o empresário dele teve. Agora, também tem um outro ponto. Nós sempre citamos, porque é justo citar, os problemas que o Ferreira causou ao Grêmio, ou os comportamentos do representante, tudo isso é verdade, está no histórico. Mas também está lá no histórico do Ferreira, e foi registrado publicamente por um dirigente do Grêmio, o Denis Abraão, que um dia depois da queda, ele foi um dos primeiros a chegar e dizer, Denis, eu quero ficar. Eu quero ajudar. Pelo menos ele não foi um cara alheio e foi um cara que se comprometeu a permanecer. Tá dando toda essa celeuma aí, mas o Grêmio se mostra confiante na renovação. Só que tem os dois lados, tá? O Ferreira não é um cara que não é envolvido com a causa. E tecnicamente ele é bem capacitado.